paz a todos amados, pastor Devani, pastora Iris, pastora Isa, pastor Edson, pastora Daniele e todos os queridos irmãos dessa família tão querida, a Kadosh. Amados, então estou com a incumbência de compartilhar com os amados uma palavra e eu quero falar algo do meu coração que Deus tem colocado e que é uma prática também nossa. A gente tem se empenhado para praticar esta palavra, que é o uso de 3 dons espirituais, que é os dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Então, em que momento esses 3 dons, eles se tornam muito essencial na nossa vida? Eu diria que esses 3 dons devem se manifestar todos os dias, continuamente em nossas vidas. Por quê? Nós somos seres emotivos e nós somos tomados por sentimentos fortes todo o tempo. Uma vez que nós somos de Jesus, temos o Espírito Santo, essa força, este sentimento nos envolve muito mais vezes e nos leva a um nível um nível muito alto de peso, né, da palavra em nós, um momento de intercessão, de súplica, de interceder por uma causa ou por alguém. Então, esses dons são essenciais quando somos tomados por esse sentimento. Eu queria falar então do sentimento quando envolve nossa alma, do sentimento quando é uma ação maligna, uma ação demoníaca, que nos oprime, que nos abate, que nos traz um sentimento ruim, e exatamente esse sentimento que nos envolve, trazido pelo Espírito Santo. Olha só, no Salmo 118, eu não vou ler porque eu estou no Salmo 18, tem vários versículos. Esse Salmo, ele vai falando como que a nossa alma é envolvida por sentimentos e como o salmista lida com esses sentimentos. Ele louva a Deus, ele ora, ele vai para Deus e apresenta os seus sentimentos. A gente vai ver um salmo muito gostoso, muito, muito legal, a gente lendo esse salmo, como vai nos edificar. No Salmo 34, versículo 19, diz assim, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. 2 coisas. Primeiro, que a gente passa por aflição. O próprio Jesus falou que no mundo tereis aflições. Todo tempo vamos viver momentos de aflições. Agora, como lidar com essas aflições? O Salmo 118 é maravilhoso. Eu gostei demais do Salmo 118, como que o salmista ele se coloca na presença de Deus para buscar o socorro. Nesse Salmo 34, versículo 19, ele fala, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas estas aflições nos livra. Então, fora o pânico, fora o desespero, fora o tormento, fora tudo que possa nos deixar desequilibrado. Por quê? Porque o Senhor nos livra de todas as aflições. Eu achei fantástico isso, eu acho isso maravilhoso. E a aflição, quando causada pelo espírito maligno? Rapaz, na Bíblia nos ensina, nos mostra, eu quero citar só um caso, eu não quero me prolongar, um caso de Saul. Saul, ele foi tomado de muitos males, de muitas aflições. Este homem sofreu, só que ele não buscou em Deus o seu auxílio, não buscou em Deus o socorro. No 1 Samuel, capítulo 18, versículo 12, olha o que é que diz a palavra aqui. Saul temia a Davi. Se você vai ver os motivos, a causa do temor dele ao homem, você vai entender que o problema está não no temor que ele tinha, mas o motivo que levou este homem a temer. Primeira coisa que eu encontro aqui, que eu vejo, é o medo de perder a liderança.
O homem, quando estava com medo de perder a liderança, perder a sua posição, perder a sua glória, principalmente a glória, ele era um homem que buscava a glória para si. Você lembra que um dos momentos na história aqui dele, ele chega da guerra e levanta o monumento. Ele queria glória. Quando ele viu que Davi se sobressaía mais do que ele, passou a temer. Temer não a pessoa somente, mas de perder a sua posição. Sabe que isso, ele alimentava esse medo a Davi, e isso deu lugar a Satanás. O diabo aproveitou, o diabo entrou, um espírito maligno entrou naquele homem para atormentá-lo. Então, o sentimento que o envolvia, aquele sentimento de peso, aquele sentimento de medo, todo o sentimento que envolveu este homem, era um sentimento maligno. Então, olha só, como é importante a gente usar os 3 dons. Quando se trata de um sentimento que envolve nossa alma, mas é coisa do dia a dia, as aflições normais do dia a dia, a gente precisa dos 3 dons. Palavra de conhecimento, porque discernir que sentimento é esse, de onde vem, por quê, para quê. Precisamos de palavra de sabedoria, porque a gente vai saber, tem que orar sabiamente. A gente não pode ir ao trono da graça de Deus usando qualquer palavra. Precisamos de ter palavra de sabedoria que Deus nos coloque, o Espírito Santo coloque em nossos lábios, para a gente poder ir para Deus e trazer as palavras corretamente. E discernimento de espírito, porque a gente vai discernir se existe algum ataque demoníaco. O caso de Saul, ele não discerniu, não buscou a Deus, se afundou cada vez mais. E ele se afundou tanto que no capítulo 28 em diante, até o término desse capítulo, você vai ver que buraco esse homem se meteu. Ele consultou a médium. Na verdade, ele foi para uma sessão espírita. Ele junto com aquela mulher, foi feito ali uma sessão espírita. E na compreensão dele, ele entendeu que Samuel subia da terra. E trágico é que aquele espírito falou com ele e disse o que estava para acontecer, e ele levou para o buraco, levou para o abismo, levou para a morte ele e seus filhos. Tudo isso porque o homem não temeu a Deus, não buscou o Senhor, não apresentou as suas aflições a Deus. Então, eu penso que nesse tempo de corre-corre, de agitação, perturbação, é importante quando um pai de família, uma pessoa que é responsável pela casa, traz o sustento, e como ela se envolve com esse mundo, com as coisas desta vida, e fica em aflição, e até quando ela está em aflição, somente por causa das coisas dessa vida, que já é o mal, tudo bem. Mas quando essas coisas vão tomando lugar completamente de Deus e a ponto de passar a ser um tormento, diga a você que a situação está feia mesmo. E nós precisamos da manifestação, como cristãos, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, precisamos ter a graça de Deus, do Espírito Santo, para ser um instrumento, né, nas mãos do Senhor, para ter a manifestação desses 3 dons, ok? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Se Saul tivesse discernido, ele tinha expulsado aquele demônio, tinha saído dali correndo e tinha tido vitória, porque Deus estava com ele, se ele se arrependesse. Mas o homem endureceu o coração até o final, e não houve, pelo menos não mostra na Bíblia, nas Escrituras, que houve arrependimento da parte desse homem. Então, queridos, nós somos pais e mães, nós temos filhos espirituais, e nós precisamos cooperar com o Espírito Santo na vida desses filhos espirituais, não na nossa casa somente, mas também na vida desses discípulos que Deus nos deu para cuidar. Amém? Olha só, eu quero falar agora do gemido inexprimíveis, que é um sentimento que agora é produzido pelo Espírito Santo. Este é fantástico, é tremendo, e isso muito me empolga, mas de verdade, eu fico empolgado com a manifestação desses dons espirituais,
quando estamos sensíveis, né, ao Espírito Santo. E quando também esse sentimento que nos envolve, ele é produzido pelo Espírito Santo. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz assim: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. Eu não sei como orar, eu estou sentindo, fui tomado por um sentimento, algo que me envolveu, não sei como orar. E isso para mim representa uma fraqueza, não sei como orar. O que acontece? O Espírito Santo nos auxilia, porque nós sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por palavras. E isso é muito tremendo. No versículo 27, continua de Romanos 8, versículo 27, aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Então, busca o Senhor para que esses três dons se manifestem. Quando você for envolvido pelo sentimento, seja sentimento ruim ou bom. Por que eu estou dizendo que sentimento ruim ou bom? Porque mesmo sendo um sentimento produzido em nós pelo Espírito Santo, pode ser um sentimento muito ruim, um peso, uma aflição. Nós somos tomados, querido, nós oramos por gente que está no mundo inteiro. Eu tenho amigos no Senegal, tenho amigos que estão na Índia, tenho amigos que estão ali na linha do Sahel, gente amada, vocês conhecem, como a Nelby, por exemplo, a Neidinha, que a gente ora por esses irmãos. Temos nosso amigo, a família lá, Gutenberg, que está no Senegal. Temos o Ravi, que está na Índia, com um trabalho maravilhoso. Temos o Robson Oliveira, que também está, e tantos outros missionários que estão conhecidos de vocês, que estão nesses lugares. E como que nós sentimos um peso por esses irmãos. É o momento de orar, não é momento de se distrair, botar uma música para aliviar o fardo, sair para dar uma caminhada porque está se sentindo mal, tomar um medicamento para ir dormir. Não, para com isso. Nós temos que nos ajoelhar, buscar o joelho no chão, buscar a Deus em oração para saber de onde vem o sentimento. Por isso que eu preciso dos três dons. Eu vou orar e buscar no Espírito de Deus discernimento. A palavra discernimento de Espírito. De onde vem esse sentimento? Quem foi o Espírito que trouxe? Porque se foi o Espírito de Deus, eu quero responder à altura do seu chamado. Amém? E aí eu preciso de ter palavra de conhecimento, conhecer o que se passa por trás desse sentimento, para que eu saiba como orar, e eu preciso de palavra de sabedoria. Amém, amados? Amém? Olha só, Paulo passou pela situação assim, lá em Gálatas capítulo 4:19, diz: meus amados filhos, ou em outra versão diz: meus filhinhos. Muito massa, né? Novamente estou sofrendo como que dores de parto por causa de vocês. Ele diz sofrendo novamente, quer dizer, foi um trabalho que ele já fez, que ele já realizou, mas que novamente precisa de sofrer essas dores de parto. Tu imagina o peso que este homem suportou para orar por toda a Galácia. Você sente? Você percebe? Olha que tremendo. Toda a Galácia ele estava orando. O peso de Deus que veio sobre aquele homem. Eu creio que esse sentimento deve ter jogado ele no chão e clamando com súplicas, com intercessão e súplica. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, ele diz: dessa forma, de boa vontade e por amor de vocês, investirei tudo o que eu posso e também me gastarei pessoalmente em favor de vocês. Isso também é um fardo, é um peso colocado pelo Espírito de Deus para interceder por uma cidade, pelos coríntios.
Então, assim, ele diz, visto que os amo tanto, serei menos amado por vós. Você imagina que sentimento terrível, de peso terrível foi tomado, foi envolvido, esse homem se envolveu. E que o Senhor nosso Deus também nos envolva com sentimentos assim. Eu fico pensando, amados, que nós precisamos de verdade estarmos prontos, estarmos sensíveis ao Espírito Santo, para nos colocar na brecha, nos colocar na posição de guerreiros valentes, para clamar, interceder e responder à altura daquilo que o Espírito Santo nos chama. Em Tiago capítulo 5, Tiago 5, deixa eu ver aqui, Tiago 5, Tiago 5,13, diz assim: está alguém entre vós sofrendo, faça oração, ok? O sofrimento aqui é a aflição, é um momento, é algo que nos envolveu. Envolveu alguma coisa? Tá sentindo mal, tá pesado, maravilha. Ora, a palavra do Senhor diz: ora. Está alegre? Cante louvores. Você pode até colocar o celular para tocar a música, mas tu tens que cantar, para a música sair de dentro de você. Pegar o celular, botar para tocar as músicas e dizer: vou botar aqui umas músicas para Jesus. Ele já tem música melhor do que essas, e ele não precisa desse aparelho tocando para ele. Quem precisa somos nós, para nos ajudar a louvar o Senhor. Mas botar o celularzinho para tocar para ele, ele não precisa, tá? Ele tem anjos cantando e tocando muito melhor. Então a recomendação de Tiago é: se está triste, ore. Está alegre, cante louvores. Pronto, já sabemos o que fazer pela palavra. É somente a gente ler e fazer conforme está escrito. Pede que o Espírito Santo, você está envolvido pelo sentimento, você desconhece de onde veio, não sabe o que fazer com ele, pede ao Espírito Santo: querido Espírito Santo, revela para mim de onde veio esse sentimento. E aí nós vamos ter, porque o Espírito Santo ele tem interesse de se revelar a nós. Então não apague o Espírito Santo. Lute, se coloque na brecha, procure descobrir de onde veio o sentimento. Amém? E isso com o uso desses 3 dons que o Espírito Santo nos concedeu. Amém? Eu digo a você que é do interesse do Espírito Santo, com certeza, se revelar para nós, trazer entendimento, clareza de onde veio o sentimento. Principalmente porque somos seus filhos, ele não nos quer sofrendo, não nos quer mal, vivendo momentos ruim. E uma vez que esse sentimento é produzido pelo Espírito Santo, ainda mais a gente tem que saber que é do interesse dele se revelar para nós, para que a gente possa entender e saber como agir nesses momentos. Amém? Eu fico pensando em uma pessoa que sofre muito com muita angústia. Tem gente que sofre de muita angústia, muita depressão, muita angústia, um peso. Essas pessoas têm muita dificuldade de lidar com um chamado do Espírito, porque uma vez que ela sofre de muito peso, muita angústia, né? Muito sofrimento, depressivos e tal, e já está até acostumada a tomar medicamento, ela vai ter dificuldade, eu penso, né, que ela vai ter dificuldade de discernir o momento que o Espírito Santo lhe chama para orar. Porque se a cada sentimento ruim que envolve essa pessoa, ela não vai para a palavra, como Salmo 118, como Salmo 34, 19, como Tiago capítulo 5, 13 e 16, ela não faz isso, ela não busca conhecer as aflições da alma dela, então ela vai ficar mal, toma medicamento. Quando é uma pressão demoníaca, ela toma medicamento.
Quando é o Espírito Santo, ela toma medicamento. Em nome de Jesus, que haja libertação pelo Senhor nessa hora. E que sejamos livres e sensíveis ao poder do Espírito Santo e à vida do Espírito Santo, à ação do Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus, que o Espírito de Deus, que de fato Ele está nessa terra, na igreja, para nos auxiliar, Ele nos abre os olhos, que possamos ver, possamos nos entregar para que Ele faça essa obra em nós. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado. Fala conosco, esclarece essas obras, essas coisas da nossa vida, Senhor. Queremos, em nome de Jesus, saber de fato e de verdade de onde vem cada sentimento, em nome de Jesus, para não nos deixar levar pela alma sem liderança alguma do Teu Espírito Santo. Também, se for uma ação maligna, nos atormentando, nos perturbando, nós queremos, na autoridade do nome de Jesus, repreender e queimar essas obras malignas. Nós também, Senhor, se for do Teu Espírito, aumenta cada vez mais, nos dê discernimento. Queremos, na ação do Teu Espírito, manifestar os dons espirituais, manifestar esses dons como discernimento de Espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, no nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. Abençoa a Tua igreja, abençoe o Brasil, Senhor, nesse tempo que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.